Venezuelense no registro eleitoral sob o número 0907-7567-0388, 95ª Zona Eleitoral. Eu, Frederico Soares Rangel, brasileiro solteiro, técnico em contabilidade, venho respeitosamente levar ao conhecimento do plenário dessa Casa de Leis um fato em que se faz necessária a instauração de um processo político administrativo de cassação do mandato da prefeita municipal Maria das Graças Ferreira Mota, em virtude dos graves relatos que seguirão abaixo. Antes, porém, gostaria de que essa casa desconsiderasse o requerimento protocolado por minha pessoa e não assinado no dia 28 de fevereiro de 2013, aproveitando a oportunidade para me retratar ao senhor presidente dessa Casa de Leis no lapso cometido. Graças da Nova Bom Jesus. No dia 20 de fevereiro de 2013, a servidora pública municipal Isolina de Araújo Basil se reuniu comigo e com o presidente do SINDSERV para nos relatar a situação em que se encontra a unidade do CRAS da Nova Bom Jesus. E esta nos relatou que exerceu a função de coordenadora do CRAS daquela localidade de dezembro de 2011 a dezembro de 2012, e que esta ainda afirmou que até o mês de setembro de 2012 recebia regularmente a gratificação de R$1.000, todos os meses em função do cargo que ocupava. Acontece que o governo ainda não enviou para a Câmara do projeto de lei que cria o cargo de coordenador do CRAS da Nova Bom Jesus. Durante 12 meses, a senhora Isolina de Araújo Basil ocupou um cargo que não existe, inclusive assinando as planilhas estatísticas enviadas ao Estado, cópias em anexo. Excitada servidora, e com o agravante, relata-se que a referida gratificação de R$1.000 que a citada servidora recebeu até o mês de setembro de 2012 foi paga em espécie, sem recibo ou qualquer registro dessa transação financeira. Observando o Decreto de Lei 201 de 1967, em seu artigo 1º, diz o seguinte: artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Agora vejam, senhores vereadores, o que rege o item 8º desse artigo 1º. Nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei. No item 8 nos deixa bem claro a inobservância do governo em designar uma servidora a um cargo de coordenação sem aprovação legal da Câmara. Se a servidora Isolina Araújo exerceu durante 12 meses a função de coordenadora do CRAS da Nova Bom Jesus, sem que a sua função fosse aprovada por essa Casa e, consequente, sem que houvesse a publicação da portaria com sua nomeação, nos resta de maneira inequívoca que o referido item foi claramente violado, configurando um ato doloso de improbidade administrativa praticada pela prefeita municipal com agravante dela não ter registrado os pagamentos das gratificações pagos às citadas servidoras até o mês de setembro de 2012. Para que melhor se esclareça essa denúncia, se faz necessário convocar para as oitivas testemunhais do presidente do SINDSERV de Bom Jesus e a servidora Isolina Araújo. Lembre-se que estamos diante de um requerimento para um julgamento político em que os senhores vereadores têm a responsabilidade de atender ao anseio da sociedade que está desacreditada pela classe política de nossa cidade. Lembre-se que os servidores são servidores públicos, que os senhores são servidores públicos. Os senhores são remunerados para servir ao povo e não servir do povo. Essa denúncia demonstra claramente a violação de itens de artigos do Decreto de Lei 201 de 1967. Há de se apurar tais denúncias com lisura e punir os responsáveis com rigor. Tal requerimento deve ser discutido e votado pela plenária dessa Casa. Conforme determina o citado decreto, o presidente de posse da denúncia deve colocar o expediente da sessão seguinte e consultar os vereadores se esses acatam ou não a denúncia. O que busco nessa Casa como cidadão é que os senhores vereadores promovam um julgamento político e não jurídico, assumindo cada um de vocês suas respectivas responsabilidades fiscalizadoras. Para a investigação do julgamento jurídico dessa denúncia, informa aos novos vereadores que essa mesma denúncia está protocolada na Procuradoria Regional da República, Ministério Público Federal, em Itaperuna, sob o protocolo número 34/2013, no dia 26 de fevereiro de 2013.
Para que os senhores vereadores e o senhor presidente tenham o melhor entendimento sobre as diferenças entre os julgamentos políticos e jurídicos, abaixo cito um texto do Dr. Marcos Ticianelli, que é advogado e professor de Direito em Londrina, Paraná, sobre esse tema. O fato é que são julgamentos distintos, possuidores de lógicas próprias. No julgamento político exige-se atenção dos julgadores contra o desgaste sofrido pelo órgão ao qual a pessoa a ser julgada é vinculada, bem como ao sentimento de intolerância social quanto ao suposto fato sabidos. O julgamento não depende, portanto, de aspectos meramente técnicos para se reconhecer, por exemplo, se é politicamente válido sustentar a permanência de certa pessoa em uma função pública. Correta a informação na reportagem de que o julgamento político não carece exatamente de provas. Também é certo que o julgamento político, a presunção de inocência tem valor relativizado, tornando-se consistentes e admissíveis certas presunções. Tal situação é inaceitável em um julgamento jurídico, onde a presunção de inocência possui elevado rigorismo e a decisão de condenação deve pautar-se na mais absoluta convicção de certeza. Por obviedade, o julgamento político deve respeitar a lei, o que não impede que a decisão seja fundamentada em válidas e convenientes circunstâncias políticas. Essas breves diferenças conduzem a um importante raciocínio. Não é válido pautar-se exclusivamente de preceitos técnicos jurídicos para um julgamento político, bem como é absolutamente inadmissível pautar-se exclusivamente em premissas políticas para o julgamento jurídico. Exemplo clássico é o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi absolvido juridicamente nas acusações penais por insuficiência de prova. A pergunta é: por ter sido absolvido na justiça, quer dizer que o julgamento político do impechante foi errado? Entendo que não, visto que sua posição política à época dos fatos era insustentável e o país não suportaria sangrar até o desfecho da atuação judiciária. Frederico Suete Rangel.